em Gálatas. Nós vamos passear um pouco hoje por Gálatas. E eu quero começar lendo o versículo 6. Admiro-me que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Isso daqui são palavras de Paulo, à igreja de Gálatas. Gálatas foi uma das igrejas que Paulo plantou, e Paulo, ele plantava as igrejas, ficava um tempo na igreja, sedimentava a doutrina, o evangelho, e depois partia para abrir novas igrejas. Esse era o trabalho apostólico de Paulo. E nós vemos aqui Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, dizendo que eles estavam sendo iludidos, sendo persuadidos a seguir um outro evangelho, que não o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele vai exortando a igreja, ele vai admoestando a igreja, ensinando e dizendo que aquele evangelho que ele pregou, aquele evangelho que ele levou, inclusive ele fala que ele era um apóstolo que não foi designado por nenhum homem, foi o próprio Jesus que determinou que ele pregasse o evangelho, e era esse evangelho que ele tinha ensinado na igreja de Gálatas, e eles estavam se desviando disso, eles estavam, na verdade, sendo influenciados por pessoas que pregavam um outro evangelho, pregavam alguma coisa que se parecia com o evangelho, mas não era o evangelho. E ele vai falando aos Gálatas. Queria que vocês fossem agora para o capítulo 2, versículo 4. Diz assim: e isso por causa da presença de falsos irmãos, desconhecedores, que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Quando ele fala escravizar aqui, ele está falando a quem? Ele está falando a crentes. Então ele está falando da escravidão da lei. Se a gente for ver, na verdade em Atos 11 e 13, é onde a palavra é pregada, é onde as pessoas conhecem realmente a palavra de Deus e começam a se converter ao evangelho. E no capítulo 2 de Gálatas, nós vemos a presença dos judaizantes, que eles eram chamados judaizantes. Que eles queriam fazer o quê? Eles queriam que houvesse uma junção da lei com a graça. Então aquilo que Jesus pregava, eles queriam, na verdade, introduzir aquilo junto com a lei. Então eles, na verdade, eram chamados de judaizantes, porque eles queriam meio que anular a graça e colocar a lei dentro da graça, o que nós sabemos que não é possível fazer. E aí ele vai falando com os Gálatas, até o ponto de uma vez ele repreender o próprio Pedro. Pedro, certa vez, ele estava, como ele vivia ali junto com esses judaizantes, ele estava com os gentios, então ele se portava como quem vive na graça, sem ser subjugado pela lei, sem estar debaixo da lei. E aí chegaram esses judaizantes, e ele mudou o comportamento, ele começou a agir segundo a lei e não segundo a graça. E Paulo, vendo aquilo, chamou Pedro e falou: Pedrão, não é assim, nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça. Você não pode querer agradar os judaizantes vivendo segundo a lei, porque nós já não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça. E então Pedro caiu em si e disse: realmente, eu errei, eu quis, na verdade, agradar os judaizantes e viver segundo a lei, quando na verdade eu estou vivendo segundo a graça. E Paulo, quando dizia isso, ensinava isso,
ele deixava muito claro que a partir da vinda de Cristo, nós não temos mais que obedecer à lei. Nós vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei. E ele vai discorrendo, e no capítulo 2 ainda, a partir do versículo 11, se você puder ler comigo, ele diz assim: quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando aqueles vieram, ele retirou-se, separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Essa é um perigo, queridos, que nós corremos quando nós queremos viver uma vida dúbia. Ou nós vivemos na graça, ou nós vivemos na lei. Pedro, ele, mesmo sendo quem era, conhecendo a Jesus, pregando o Evangelho, sendo revestido do poder do Espírito, ainda assim, ele foi dissuadido a agir de uma maneira dúbia. Ele era na graça com uns e na lei com outros. E Paulo reprovou veementemente o próprio Pedro. E ele estava dizendo isso à igreja de Gálatas, que da mesma forma que Pedro se deixou seduzir, a igreja de Gálatas estava saindo do caminho, estava saindo desse evangelho e enveredando por uma coisa que era parecido com outro evangelho, com algo que estava, na verdade, distorcendo o evangelho e aquilo que Jesus tinha nos deixado. Na verdade, hoje, qual que é, nos dias de hoje, fazendo um paralelo do que vivia a igreja de Gálatas e o que vive a igreja de hoje. Hoje, o maior inimigo do evangelho não é a incredulidade, mas é esse outro evangelho, que se parece com o evangelho, mas não é o evangelho. O que é isso, na verdade? Nós vemos hoje muitas igrejas pregando algo muito parecido com o que os judaizantes faziam em Gálatas, pregando a lei. Você pode isso, você pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo, se você fizer isso vai te acontecer aquilo. Ou seja, é um evangelho que não é o evangelho de Jesus. É o evangelho que te leva a anular aquilo que Jesus fez por você e te leva a obedecer uma lei como se você obedecendo a lei, você tivesse merecimento de alguma coisa de que Jesus já fez. E era isso que Paulo dizia, e é isso que Paulo diz para nós hoje. Nós não podemos viver segundo a lei. Eu não posso ser perfeito. Então, como eu não posso ser perfeito, eu vou quebrar a lei. E se eu quebro a lei, eu sou amaldiçoado. Então, se eu vivo debaixo da lei, automaticamente eu serei amaldiçoado. E essas igrejas, essas doutrinas que pregam você viver debaixo de um jugo da lei, na verdade estão levando para um outro evangelho, fazendo com que você nunca fique feliz. Você vai estar sempre infeliz, sempre com o peso do pecado, porque você, por si só, é impossível você obedecer à lei. Isso a própria Bíblia diz. Por isso que quando Jesus veio, toda a lei foi cumprida em Jesus. Jesus conhece o teu coração. Ele sabe que você, por si só, não é capaz de obedecer à lei. Por isso a lei foi cumprida nele. E a partir daí você vive na graça. Você vive no amor de Deus. E Paulo disse isso ainda no capítulo 2 ainda de Gálatas. Ou melhor, no capítulo 5. A partir do verso 1. Firmemo-nos, portanto, na liberdade que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão, ao jugo da lei. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circuncidardes, de nada servirá a Cristo. Quer dizer isso? Se vocês viverem segundo a lei, para que Cristo veio? Se vocês vão viver debaixo do jugo da lei, então o sacrifício de Jesus não valeu para nada. E ele continua dizendo: como torna-se sem efeito para vós o que procurais a justificação pela lei? Vós decaístes da graça, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa,
mas a fé que opera em amor. Então, você viver debaixo da lei, querendo se justificar a si mesmo, é como se você dissesse: Jesus, o seu sacrifício não valeu nada para mim, porque eu preciso ainda cumprir a lei, eu preciso ainda estar debaixo do jugo da lei, eu preciso fazer as coisas para merecer alguma coisa, sendo que a nossa salvação, ela não é por obras, ela é por fé. A nossa fé, ela vem do sacrifício que Jesus fez por nós. Então nós não vivemos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo desse poder da lei, nós estamos sob o poder da graça de Jesus. No versículo 13 ainda do capítulo 5, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nisto está resumida a lei. Ou seja, não tem mais lei. Você precisa amar o teu próximo como a você mesmo. E é isso que nós pregamos, que nós nos moldamos à igreja de Atos, que era o quê? Justamente isso, cumprir os 2 mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E no capítulo 3, eu quero encerrar lendo isso para vocês. Eu estava lendo isso essa semana e eu percebi como é parecido o cenário de muitas igrejas hoje com esse cenário da igreja de Gálatas. O capítulo 3 diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Apenas quero saber de vós isto: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? São assim tão tolos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Padecestes tantas coisas em vão, se é que vou em vão? Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Provendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. De modo que aqueles que são da fé são abençoados, como foi fiel Abraão. Porque todos quantos são dados às obras da lei estão sob a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá da fé e não da lei. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas deverá viver nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo como homem, embora seja um testamento de homem, ainda que isso seja confirmado, que nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz as sementes, como se fossem muitos, mas fala de uma só, uma semente, que é Cristo. Isto digo, que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não pode anulá-lo, tomando a promessa sem efeito. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa. Mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa fora feita.
e foi estabelecida por anjos pelas mãos de um mediador. Ora, um mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus um só. Então, queridos, fica muito claro que a lei, ela serviu antes de Cristo. Depois de Cristo, ela não serve mais. A nossa lei agora são os mandamentos de Cristo. Amai a Deus em primeiro lugar e amai ao próximo como a você mesmo. Essas são as leis da graça. É isso que nos rege hoje. Eu não tenho que ficar obedecendo líderes evangélicos, eu não tenho que ficar obedecendo normas de igrejas, eu não tenho que ficar obedecendo dogmas, doutrinas que se parecem com o evangelho, mas é um outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo que foi deixado para nós. E para terminar, eu acho muito legal quando, ainda no capítulo 3 de Gálatas, versículo 22, diz assim: mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos mais da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Queridos, nós não somos escravos de ninguém. Nós não somos escravos da lei. Nós não somos escravos de senhores deste mundo. Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós temos um Pai. Um Pai que pela graça nos ama. Um Pai que pela graça enviou seu próprio Filho para nos salvar e nos libertar da lei. Nos libertar do jugo da lei e nos tornarmos livres. Nós somos livres para viver em Cristo. Nós somos livres para viver na graça de Deus. E Paulo termina essa carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14. Ele diz assim: porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. E com todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz, a misericórdia e também sobre o povo de Israel. Que sobre nós esteja a paz e a misericórdia de Deus. Que sobre nós não há mais lei. Que sobre nós não há mais o jugo do homem. Não há mais o jugo da lei. Mas há o jugo de Jesus, que é leve, que é suave e que nos traz garantia de uma vida eterna. Não por obras, não pela nossa possibilidade de fazer alguma coisa, mas pela graça, pelo amor de Deus, que foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos a certeza de uma vida eterna com Ele. Amém, queridos? Quero deixar essa palavra para vocês hoje, que vocês vivam alegres, que vocês vivam na graça, que vocês saibam que Jesus está entre nós, que Jesus está conosco até a consumação dos séculos, e que tudo aquilo que Ele fez na cruz
nos redime e nos liberta de lei, nos liberta de regras, nos liberta de julgos que os homens colocam sobre nós. Que esta misericórdia, que este amor cubra a tua vida, cubra a tua família, e que você tenha em toda a sua vida uma unção de amor, uma unção de alegria que vem de Deus. Amém?